Olá, pessoal! Esse vídeo é a continuação daquela primeira aula que eu parei no meio do caminho, porque estava ficando muito longo, né? Então agora eu pretendo fazer um vídeo rápido aqui de uns 10, 15 minutos no máximo, tá? Sobre migração, imigração e migração, certo? Então, o que é migração? É o nome que se dá ao movimento de pessoas ou animais também entre territórios. E podemos distingui-las entre imigração e emigração. Então presta atenção aqui no tio aqui, né? Então tá. Existe migração com M, certo? Que é um M em Libras, tá? M de McDonald's, M de Mackenzie, migração. É o movimento que se dá quando as pessoas mudam de lugar ou os animais mudam de lugar, certo? Então, por exemplo, o passarinho, quando está muito frio num lugar, ele viaja e muda para outro. Isso é migração. Ele migrou, certo? O ser humano também, quando ele cansa de um lugar, ele muda para outro. Mas nem sempre é só por isso que as pessoas se mudam, né? Então é isso que a gente vai estudar aqui. Então, às vezes você tem perseguições econômicas, né? Dificuldade econômica, por exemplo, perseguição religiosa, perseguição sexual, né? Então, tem várias coisas que fazem as pessoas saírem de uma região e ir para outra. Mas geralmente a maior delas é a questão econômica mesmo, né? Então, nós vamos ver aqui. Então, migração, você entendeu, né? Vou perguntar na prova. Migração é quando as coisas é ótimo, né? As pessoas ou os bichinhos mudam de lugar, certo? Muda de casa, muda de cidade, muda de estado, muda de região. Imigração, então, falando de ser humano agora, tá? Aqui é só ser humano. Então, imigração é quando uma pessoa entra num lugar, certo? Ela imigrou. Então, por exemplo, você tem os italianos que imigraram para o Brasil, são imigrantes. Imigrantes sírios, imigrantes bolivianos, imigrantes chilenos, pessoal que veio para o Brasil, entendeu? Imigrantes alemães, certo? Imigrantes poloneses, imigrantes europeus, imigrantes australianos, certo? Japoneses, imigrantes japoneses. Então, pessoas que vieram para o Brasil. Emigrantes são pessoas que saíram de um lugar e vai para outro, certo? Então, ela saiu. Então, o japonês que é imigrante aqui no Brasil, ele é emigrante lá, entendeu? O italiano que é imigrante aqui no Brasil, ele é emigrante lá, porque ele emigrou, ele saiu lá da Itália e veio para cá, certo? E nós também falamos de emigrantes ou imigrantes, né? Quando as pessoas mudam de estado também, certo? Então, ela migrou de um lugar para o outro, ela saiu lá, por exemplo, do Nordeste e veio para o Brasil. Para o Brasil é ótimo. Corta essa, gente. Eu não vou editar esse vídeo porque eu tô com preguiça, então fica assim mesmo. Mas falei errado, tá? Então a pessoa saiu do Nordeste e veio para o Sudeste, é isso que eu tava querendo dizer. Então ela emigrou para cá, né? Ela saiu de lá, ela é um emigrante, ela imigrou para cá, certo? Você entendeu? Emigrar é quando ela sai, imigrar é quando ela entra no lugar. Então todo mundo que sai entra também no lugar. Então todo mundo é emigrante, todo mundo é imigrante ao mesmo tempo, né? Então tá. Nós tivemos na construção do nosso país, né, aí vem um textinho aqui, ó, bonitinho que eu escrevi. Nós tivemos a construção do nosso país, a base do Brasil foram os índios, certo? Eles é que estavam aqui antes dos portugueses. Mas nem todos temos essa matriz indígena tão presente na nossa família. Muitos têm origem de portugueses, espanhóis, alemães, poloneses, italianos, etc. Geralmente as pessoas migram, certo? Muda de lugar, de casa, cidade, estado por razões econômicas, diferente dos animais que geralmente migram por razões climáticas, certo? Você sabe que são razões climáticas, né? Questão de é, aquecimento global, por exemplo, né? É uma questão climática. Quando fica muito quente no lugar, quando chove demais, né? Então são razões climáticas. Por exemplo, a pessoa morava num barranco, aí o barranco desbarrancou, ela foi para outro lugar. Ela se mudou por uma questão climática. Mas, ao mesmo tempo, é uma razão econômica, porque você vai se perguntar, por que que ela morava no barranco? Será que ela não tinha, provavelmente, né? Ela não tinha condições de morar num lugar plano, num lugar mais seguro. Então, também é uma razão econômica e também é uma razão climática. A pessoa se mudou, que o barranco desbarrancou, é uma razão climática. Mas por que ela estava no barranco? Por uma razão econômica, certo? Então, geralmente as coisas relacionadas às pessoas são razões econômicas, mas também tem a questão das desigualdades, né,
sexual, por exemplo. Tem lugares no mundo que o homossexual, né, aquela que aqui no Brasil isso não existe, né? Não existe. Todo mundo aceita as pessoas, né? O homossexual, por exemplo, tem lugar que ele é perseguido, né? E é morto, né? Por causa disso. Aqui no Brasil, não, né? Não existe isso, né? Ironia, tá, gente? Por favor. Figura de linguagem. Estude figura de linguagem. Muito importante estudar figura de linguagem, porque tem gente que não sabe que são figuras de linguagem e não entende quando os outros são irônicos, né? Sarcásticos, por exemplo, né? Enfim, então é necessário estudar figura de linguagem. Procura no YouTube, figuras de linguagem. Muito importante. Cai no Enem, tá? Cai no vestibular. Então tá. Mas no caso do Brasil, a principal razão econômica, né, como eu disse, devido às desigualdades existentes no país inteiro, muitas pessoas migram, né, para procurar melhores oportunidades de vida. No caso de pessoas de outros países, muitas vieram para o Brasil justamente para tentar se desenvolver economicamente, pois seus países de origem estavam destruídos economicamente ou em guerra, né? Estudar a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Por isso que é importante você conhecer a história, gente, para você pensar o que as pessoas sofreram ali, né? E aí voltar para aquelas habilidades que eu falei no outro vídeo, né? Sensibilizar-se com relação ao que aconteceu com as pessoas, né? Se colocar no lugar do outro, sair da individualidade, pensar no coletivo, construir uma sociedade mais justa, né? Enfim. Então, existem também os fluxos migratórios, né? Que é tipo a onda, assim, né? De vez em quando tem umas ondas migratórias, que nem sempre são por vontade própria das pessoas, mas por razões econômicas. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1879, temos o ciclo da borracha. Então, a migração sai da região Nordeste e vai para a região amazônica, certo? Para ver as seringueiras lá e tal. Sabe que o látex, do que é feita a borracha, né? O material que é feito a borracha chama látex, ou látex, dependendo da pessoa que falar. E isso é feito de uma árvore que chama seringueira. E aí tem o cara que vai lá tirar o látex da árvore. Isso tinha muito na época aqui, né? Em 1879, por exemplo. Então a galera vai tudo para a Amazônia. Aí depois, em 1950 até 1990, o Brasil começa a emergir, né? Sabe o que é emergir? É quando uma coisa começa a boiar, né? Ela começa a boiar na água, ela está emergindo, né? Emergir é quando você mergulha, emergir é quando você volta. Então o Brasil começa a emergir no cenário econômico mundial. Isso é uma figura de linguagem, uma metáfora, né? Por exemplo. Diz a importância da figura de linguagem, minha gente, né? Então, emergir no cenário econômico mundial, então começa a aparecer, né? Começa a se desenvolver, começa a se transformar num polo industrial, né? Por exemplo, se você estudar o Juscelino Kubitschek, né? Ele quer transformar o Brasil lá, 50 anos em 5, ele quer desenvolver, e esse desenvolvimento é praticamente só no sudeste do Brasil, né? Aí desenvolve, constrói Brasília, né? E é isso que tem no Brasil, né? Para aí. Enfim, então, começa a aparecer, né? O Brasil começa a se desenvolver e se transforma no polo industrial. Então, o fluxo migratório se dá da região Nordeste para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, entre 1950 e 90, muitas pessoas vieram do Norte, Nordeste, né? Para o Sudeste. Sudeste, né? Que é o Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente. Que foram os estados mais privilegiados com a industrialização. Tudo que tem de indústria é praticamente aqui, né? Então, após os anos 90, tem uma decadência, né? As coisas começam a diminuir na região sudeste. Então, há um fluxo migratório de retorno para o Nordeste. Se você pesquisar, tem programa de TV, como, agora não faz mais isso, né? O Domingo Legal, mas na época do Gugu fazia muito. As pessoas que queriam voltar, né, para sua terra. Tinha até o tema lá de Volta para a Minha Terra. Eu acho que no Ratinho ainda tem isso, pelo que me falaram. Eu não sei o Ratinho, então não sei, mas parece que ainda tem. A pessoa não tem dinheiro para voltar, não deu nada certo na vida dela aqui, aí ela vai lá, manda uma carta, aí eles pagam a passagem para a pessoa voltar para lá, né? Aí não dá casa, não dá nada para a pessoa vai para casa de algum parente, enfim, né? É aquela coisa sentimentalista só para ganhar audiência. Enfim, agora continuando aqui, né? Há outro fluxo migratório dentro do Brasil, que foi do Sudeste para o Distrito Federal,
que é onde tem Brasília, né? Então, com a construção de Brasília, em 1961, muitas pessoas decidiram mudar para lá, para tentar reiniciar a vida. Então, como estava desenvolvendo aquela cidade e tal, ó, vamos mudar para lá para ver se rola alguma coisa, né? Então, muitos problemas sociais vêm da construção histórica do nosso país. Não adianta falar, a pessoa é preguiçosa, a pessoa é vagabunda, a pessoa não sei o quê, entendeu? Você precisa entender a construção histórica, por que, que as coisas são como são. Durante muito tempo, a região de São Paulo e Rio de Janeiro foram as mais beneficiadas por terem mais investimento, enquanto outras localidades do país não tiveram investimento. Por exemplo, se não tivesse a construção de Brasília, o Centro-Oeste, aqui para vocês que vai ficar leste, então o Centro-Oeste seria um grande vazio, né? Só matagal mesmo. Então, algumas regiões do Brasil não foram desenvolvidas porque, historicamente, não houve investimento naquela região. Não teve investimento na indústria, numa agricultura mais diversificada, por exemplo, né? Então, o Brasil exporta muita matéria-prima e importa os produtos prontos, né? Isso acontecendo muito atualmente, né? Com esse novo governo aí federal. Então, neste momento da pandemia, isso fica bem explícito. Sabe o que significa a palavra explícito? Significa assim, tipo, bem claro, assim, entendeu? Pá, é explícito. Por exemplo, se você está apaixonado por alguém e você não fala para essa pessoa, seu amor é implícito, né? Ele está implícito. Você vai estudar um texto, existe muito isso na literatura, né? Mensagem implícita daquele texto. Tá ali escondidinha, você precisa entender bem e tal. Agora, é explícito, né? Explícito. É quando explode, né? Quando você bota para fora aquele sentimento que tá te matando no coração, entendeu? Isso aí. Então, cadê? Neste momento da pandemia, né, tudo fica mais explícito. Algumas cidades, ou mesmo estados inteiros, não têm estrutura para um grande fluxo de pessoas infectadas. Tem cidades que não tem nem hospital, nem pronto-socorro, né? Se for para cidades assim do interior, de São Paulo mesmo, você já não acha muito hospital, pronto-socorro. Aqui no sul, no sudeste, que no caso São Paulo, a mesma capital, tem um monte, né? Mas você vai expandindo aí para o interior, vai diminuindo bastante. E aí você vai para Minas, Acre, Amazônia, né? Enfim, vai subindo aí que você vai ver que tem cidade que não tem nada mesmo, né? Então, muitas cidades não têm hospital, não tem pronto-socorro. É necessário buscarmos o senso crítico, usar a cabeça, né? Pensar, analisar, antes de sair criticando alguns lugares do país. Aquele povo é tudo vagabundo, aquele povo é tudo não sei o quê, né? Você não, eu espero, né? Por favor. Mas as pessoas, em geral, né, assim, sem noção, criticam por exemplo, pessoas que são nordestinas, né, pessoas que são do norte, lá da Amazônia, baianos, né? Baiano fala calmo demais, porque é o perfil daquele lugar, não é porque é melhor ou pior do que o sudeste, por exemplo, entendeu? Então, infelizmente, essas pessoas idiotas, né, como eu estava dizendo, você não, pelo amor do Senhor, né? São pessoas idiotas que xingam, discriminam nordestinos, colombianos, peruanos, chineses. Tem um monte de gente falando mal de chinês agora, da China, porque a China criou vírus e não sei o que, vai implantar um chip na sua pele, vai mudar o seu DNA se você tomar a vacina. Enfim. Né? Tem uma fala que eu sei de quem que eu ouvi, que fala assim, não toca tambor para maluco dançar, né? Então, não dá muita atenção para esse povo idiota que fica falando que vai implantar DNA, vai mudar o seu DNA. Se mudasse o DNA de algumas pessoas imbecis, seria até bom, né? Para ver se a pessoa deixava de ser imbecil, mas tá difícil. Porém, essas pessoas que discriminam, xingam, não estudam, né, os processos históricos que levaram aos resultados que temos hoje. As pessoas não estudam, não querem estudar. E fica tão clara a discriminação que essas mesmas pessoas exaltam norte-americanos como se fossem os masters, né? Os ingleses, né? Os alemães que vieram para o Brasil, né? E não compreendem a própria cultura, né? Não compreendem outras culturas, por exemplo, os chilenos, os bolivianos, argentinos, né? Peruanos, os indígenas, enfim, não quer compreender a cultura maia, a cultura asteca. Para ela só existe um mundo ali, ó, europeu, porque ela é influenciada por filme, né, série, etc. Ela acha que só existe aquilo. Ela vê um filme passando na sessão da tarde, ela vê Nova York, ela acha que é aquilo lá, né, que tá no filme.
É igual São Paulo, quando vão fazer uma filmagem em São Paulo, a filma Avenida Paulista, com todo mundo feliz, bonitinho, né? Não vai lá na Cracolândia, né? Enfim. Então, a falta de conhecimento, a falta de inteligência, a falta de sabedoria, né? A falta de senso, a falta de cérebro, acaba fazendo com que critiquemos sem embasamento a nossa própria história, nossa própria pessoa, porque se nós criticamos a nossa própria história, nós estamos criticando a nós mesmos. Entendeu? Nós precisamos entender a história para entender que o nosso DNA é uma grande mistura. Nós não somos exclusivos, então não somos uma raça pura. Né? Nem os alemães não eram uma raça pura. Todos têm uma raça misturada. Né? Tem vários vídeos sobre isso. Na Segunda Guerra, quando Hitler falava que os alemães eram uma raça pura, né? Ele mesmo não era. Né? Se for analisar, aí claro que a J.K. Rowling faz uma grande metáfora ali, né, com Voldemort, né, Voldemort que representa o Hitler, justamente essa questão de ter uma raça pura, né, ele só quer puro sangue. Os nascidos trouxas, né, são sangue ruim, né, enfim, a Hermione é sangue ruim, né, porque ela é nascida trouxa, né, nascida de pais trouxas, né, isso que é a questão. Então, ele só quer que exista a raça pura, né, o bruxo puro sangue, enfim. Hitler, né, queria isso com os alemães. Então é isso, gente. É necessário a gente estudar, tá? Estudar, querer conhecer as coisas, não se conformar com a realidade tal qual ela é, e perceber por que nós estamos no que estamos hoje. Entendeu? Tem um processo histórico para chegar onde chegamos. Não é assim, pá, aconteceram as coisas. E estude figura de linguagem, tá? Por favor. É isso, gente. Não esqueça de curtir o canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e faça as atividades que eu enviar, tá? Principalmente, agora que foi da primeira aula, a atividade da Guerra de Canudos. Assista o vídeo que eu mandei, certo? Faça a atividade que eu mandei lá, mande para o meu e-mail a resposta, tá? O e-mail está lá no Google Classroom, tá no WhatsApp, tá no Facebook da escola. Então, não achei. Vai lá na escola, então pergunta para mim, pergunta para Renata, pergunta para Deus. Alguém vai falar para você onde tá as coisas, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.